Olá, meus alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 51. Hoje a gente tem uma aula bem bacana para vocês, com os tópicos bem interessantes, algumas curiosidades e também, lógico, um assunto bem atual. Nós estamos lembrando ainda que essa aula aqui é uma das últimas aulas de conteúdo, já que a nossa aula de 52, ela é uma aula voltada para resoluções de questão do Enem. Então, fique antenadinho na nossa aula de hoje, aproveite bastante as informações que estamos trazendo para vocês e lembrem-se, nossa avaliação já está bem aí. Então, vamos lá para a gente ver qual o conteúdo da nossa aula de hoje? Como eu falei, estamos na aula de número 51 e hoje nós vamos falar sobre energia nuclear. Dentro desse tópico de energia nuclear, nós iremos falar sobre aceleradores de partículas, falaremos também sobre radioatividade artificial, fissão nuclear e fusão nuclear. Lembram que a gente falou nas aulas anteriores que a radioatividade é um fenômeno natural? Pois é. Porém, o homem, depois de muita evolução tecnológica, já consegue produzir radioatividade artificial. Por isso que nós colocamos bem explicitamente aqui que a radioatividade que nós vamos trabalhar também dentro desta aula, ela é artificial. Como habilidades para a aula de hoje, nós temos buscar fontes de informação sobre geração e uso de energia nuclear. E, começando, nós falamos agora sobre aceleradores de partículas. O que é um acelerador de partícula? Bom, são equipamentos que fornecem energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas. Então, eles vão fornecer energia. O que acontece com os átomos quando eles absorvem energia? Nós temos aí um estudo dentro da química que nós falamos normalmente que um átomo, quando ele absorve energia, ele aumenta a sua vibração, o seu movimento. Então, um acelerador de partícula, ele vai fornecer energia a esse feixe de partículas para aumentar a sua movimentação. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de grande energia em pequeno volume e em posições arbitradas e controladas de forma precisa. Os aceleradores de partículas foram criados e desenvolvidos lá a partir do ano de 1920 e são basicamente utilizados como uma ferramenta de investigação em física. Aqui a gente tem uma representação de uma imagem, né? Onde a gente pode observar uma pequena parte de um acelerador de partícula. Os aceleradores de partícula, eles são formados por túneis, onde as partículas como prótons e elétrons são aceleradas até que se choquem com obstáculos diversos ou com outras partículas em movimento. Então, nós temos que, como o próprio nome já diz para a gente, nós temos dispositivos que aceleram partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? São as partículas elementares que formam os átomos. Dentre elas, nós temos três muito conhecidas. São os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, ali naqueles tubos, que são gigantescos, tá, gente? Não são tubos pequenos, são tubulações bem grandes. Nós vamos ter ali o fornecimento de energia para essas partículas, para que elas se acelerem ao máximo possível. O que vai acontecer? Essas partículas elas vão se chocar com diversos obstáculos. Isso aí vai depender do tipo de pesquisa que aquela equipe de cientistas for estar fazendo naquele momento. Então, elas podem colidir
umas com as outras ou com algum outro tipo de obstáculo, dependendo do campo de pesquisa que estará sendo realizado ali naquele momento. Isso te lembra alguma coisa? Essa situação de partículas aceleradas, colidindo uma com a outra, te lembra alguma coisa que já foi estudada na biologia, na química? Lembra, né? A formação do universo, nosso Big Bang, lembra? Aonde nós tivemos uma grande explosão. E, basicamente, de um pequeno grãozinho de areia, surgiu todo o universo que nós temos hoje. Mas para o universo ter tantos astros como nós podemos visualizar hoje através de equipamentos científicos, nós tivemos que ter a ocorrência de grandes colisões entre partículas. E essas colisões foram permitidas justamente pela explosão. Por que a explosão do Big Bang fez? Ela forneceu, ela liberou uma grande quantidade de energia, o que promoveu o aceleramento de partículas e fez com que partículas chocassem com outras, dando origem a partículas novas, que liberavam energia e fazia todo um ciclo, meio que um ciclo vicioso desses choques. E isso foi dando origem a tudo o que nós conhecemos. Então, professora, a senhora está dizendo que os cientistas estão recriando o Big Bang? Controladamente, tá, gente? Não é recriando o Big Bang, necessariamente. Mas são experiências similares, né? Com o foco de reproduzir algumas reações que ocorrem no espaço. E se a gente for observar, todo esse estudo que envolve aceleradores de partículas, eles trazem dados muito precisos. São cálculos extremamente calculados mesmo, sabe? São cientistas formados com aptidão na área que fazem essas replicações através do uso dos nossos aceleradores. Tem um acelerador que ele é muito importante e no qual, em 2006, basicamente o mundo parou para assistir ele funcionar. Vamos lá a gente conhecer ele? Então, aqui nós temos o LHC, que basicamente quer dizer que é um grande colisor elétron-pósitron. Em 2008, ele funcionou. Observe aqui, ó, o tamanho do túnel. Tem um cara aqui num carrinho para poder percorrer esse percurso. Aqui dentro nós vamos ter partículas em alta velocidade. Dependendo do tipo de estudo, uma colidindo com a outra. Por isso, esse nome aqui, que em inglês a gente pode traduzir como grande colisor elétron-partícula. Em 2008, ele funcionou, né? E o mundo parou porque teve gente que teve até medo de, ai meu Deus, os cientistas estão criando o fim do mundo, porque pode ter uma grande explosão aqui. De fato, o risco ele realmente existe, tá, gente? Porém, como eu já falei, aqui é um estudo realizado com muita precisão e cautela. Essa daqui é só uma parte desse acelerador, viu? E aí você pode imaginar a dimensão desses túneis por onde essas partículas irão girar em alta velocidade. Bom, como eu falei, ele promove principalmente o choque de elétrons e pósitron. E aí você pode estar até perguntando, mas o que é pósitron, professora? Eu só conheço os elétrons, os prótons e os nêutrons. Os pósitrons, eles são uma antipartícula do elétron. Ele também é conhecido como antielétron. Ele apresenta uma carga de +1 e sua massa é a mesma do elétron. Aí você pode até perguntar assim, professora, mas isso aí não é o próton? Não, não é o próton. Por quê? Primeiramente porque o próton ele tem uma massa muito elevada em relação à massa do elétron. Lembram lá? Que a massa de um átomo ela é definida pela quantidade de prótons e nêutrons no seu núcleo.
O elétron é desprezado nesse sentido. Por quê? Porque a sua massa ela é desprezível, ela é muito inferior à massa de um próton de um elétron. Um antielétron, ele vai ter a massa igual à do elétron, só que a carga dele vai ser positiva de mais um, enquanto a carga do elétron é negativa. Então, ela é uma partícula oposta ao elétron, tá? Por isso que ela também é chamada de pósitron, porque ela é positiva, ou ainda antielétron. Tranquilo? Então, não confundam com próton. Os prótons têm uma massa elevadíssima comparada às massas dos elétrons. Então, vamos lá continuar na nossa aula? Então, aqui a gente está vendo que ela é uma antipartícula, né? Um antielétron. A carga dela é positiva de mais um e a sua massa é a mesma massa do elétron. Quando o pósitron é aniquilado com o elétron, as massas de ambos são totalmente transformadas em fóton, tá? O pósitron pode ser gerado por decaimento radioativo do tipo de emissão beta ou pela interação de fótons de alta energia. E aí a gente tem o uso dessa antipartícula em alguns aceleradores de partícula para que eles colidem com os elétrons. A gente também usa aceleradores de partícula na medicina, né? Esses aceleradores, eles criam jatos de partículas úteis como na medicina. Por exemplo, aqui nós temos um tumor de câncer, ele pode ser combatido com feixes de prótons criados em aceleradores de partícula. Então, na medicina nuclear, tá? Que é uma área da medicina que trabalha com esse tipo de reação, nós já temos alguns tratamentos de câncer que utilizam aceleradores de partícula. Professora, esse tipo de tratamento é acessível para todo mundo? Ele é um tratamento muito mais caro, né? Então, nós sabemos de custos tecnológicos e também de pessoal que tenha habilidade de manuseio desse equipamento, que torna ele um equipamento de difícil aquisição, tá? O custo dele é mais elevado. E a radioatividade artificial, como que funciona? Bom, a radioatividade artificial, ela foi descoberta quando bombardearam núcleos de boro e alumínio com partículas alfa, né? O que é as partículas alfas? São as partículas carregadas positivamente que apresentam 2 prótons e 2 nêutrons. Após cessar o ataque com essas partículas, os núcleos continuaram emitindo radiação. Se a energia dessas partículas tem um valor adequado, elas penetram no núcleo modificando e este, por ser instável, se desintegra posteriormente. Então, o que nós temos? Boro e alumínio são átomos estáveis, ou seja, eles não são átomos radioativos naturalmente. Quando eles são bombardeados pela radiação de partículas alfas, o que foi observado? Que mesmo após terem cessado esse bombardeamento, o núcleo desses átomos continuaram emitindo partículas, emitindo radiação, o que levou à conclusão de que esse bombardeamento tornou o núcleo desses átomos instáveis, fazendo com que eles sofressem desintegração radioativa, ou seja, decaimento. Ao fazer a descoberta de que poderia produzir radiação ao bombardear certos núcleos com partículas apropriadas, o homem se viu diante de um enorme campo de pesquisa. Até então, sabia-se da radiação natural, que alguns isótopos eles tinham essa capacidade de emitir
radiação em formas de partículas ou ainda em ondas eletromagnéticas. Como o homem é curioso e a curiosidade faz parte do aprendizado, observou-se após essas reações que seria possível produzir a radioatividade artificial. E isso, pessoal, não pense, meu Deus, que perigo, que coisa horrenda, o homem está colocando em risco o mundo. Não, não pensem dessa forma, tá? Esse campo de pesquisa proporcionou muitas aplicações na indústria e na terapia médica, viu, gente? Então, não é uma descoberta ruim, tá? Essa curiosidade do homem em estudar a radioatividade promoveu uma grande revolução tecnológica no campo que diz respeito ao estudo da medicina. E a gente tem aqui alguns tópicos para a gente tratar em relação a isso. Aplicações dos isótopos radioativos na terapia médica. Então, aqui a gente tem a radioterapia. Então, alguns nomes talvez vocês já tenham se deparado com eles na televisão, em algum comentário. Então, a gente vai ver como é que funciona aqui, ó. A radioterapia. Cobalto radioativo. Esse cobalto radioativo, ele é utilizado no tratamento de tumores. Isótopo que desencadeia radiações, nas quais, através de um tubo, são levadas até a parte enferma. Então, aqui, você vai fazer o quê? O médico, a medicina nuclear vai fazer o quê? Ela vai expor a parte onde nós temos a iminência dos tumores, e essa radiação vai atacar diretamente esses tumores, fazendo com que eles diminuam ou até mesmo cessem a sua, como é que eu poderia dizer? O seu metabolismo, eles parem de se procriar, parem de crescer, de proliferar no organismo humano através da radioatividade do cobalto. Ah, professora, então é utilizado para o bem? Sim, com certeza é para o bem. Nós também temos um emprego aqui do uso do iodo radioativo. Ele é empregado para curar as afecções da tireoide. Então, o iodo radioativo também é utilizado na terapia médica. Tem mais? Tem. Nós temos o sódio radioativo. Ele é usado no estudo das doenças do coração. Então, e também ele é utilizado no estudo dos efeitos da circulação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a radioatividade nuclear artificial desses materiais, desses elementos, que vem sendo utilizada no tratamento e no estudo de algumas doenças. Então, a radioatividade artificial foi um ganho sem precedentes no estudo da radioatividade, no estudo da terapia médica. Bacana, né, gente? O que mais que a gente tem para a aula de hoje? Agora nós vamos falar sobre dois tópicos muito importantes e que, de algum modo, a gente acha que é basicamente a mesma coisa. Nós vamos falar sobre fissão nuclear e fusão nuclear, para a gente entender como que ocorre cada processo e diferenciar um do outro. Então, vamos começar pela fissão nuclear. Quando a gente fala de fissão, lembre-se que nós estamos falando de quebra. Quando a gente fala lá de fissão de uma ligação química, nós estamos falando da quebra, do rompimento dessa ligação. Então, se eu falo fissão nuclear, eu estou falando da quebra de núcleos, aonde a gente vai ter aí que ele é um processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores. E durante essa quebra nós vamos ter o quê? Uma liberação de grande quantidade de energia. O material que pode ser usado
em reator de fissão nuclear, ele é conhecido como fissil. Então, a fissão nuclear é um processo onde a gente vai ter um núcleo de massa grande, ou seja, uma grande quantidade de prótons e de nêutrons. Esse núcleo, através de uma reação, ele vai ser quebrado e vai dar origem a núcleos de menores massa. Fissil é o material que, ao ser bombardeado por um nêutron, tem o seu núcleo fracionado, ou seja, dividido, em pelo menos 2 novos núcleos, apresentando quantidade de prótons inferiores ao núcleo que foi dividido. Então, a fissão nuclear, nós vamos ter um núcleo, por exemplo, aqui o do urânio 235. Esse núcleo ele vai ser bombardeado e atingido por nêutron. O que é um nêutron? É uma partícula subatômica que não apresenta carga. Só que o que acontece? Quando esse nêutron colide com o núcleo de um átomo, ele vai tornar esse núcleo instável, desordenado. E essa instabilidade vai fazer com que esse núcleo se rompa e se divida em 2 novos núcleos de massa inferior. Nesse caso aqui do urânio, ele vai ser dividido basicamente ao meio, vai dar origem ao césio 140 e ao rubídio 92. O que mais que nós vamos ter aqui de liberação? Nós vamos liberar ainda uma grande quantidade de energia e pelo menos mais 2 nêutrons são liberados nessa reação. O que requer muito cuidado quando se trata desse tipo de reação com urânio. Por quê? Porque a quebra consecutiva de núcleos de urânio vai sempre estar liberando nêutrons, né? E esses nêutrons que são liberados, eles podem se chocar com outros núcleos de urânio, formando o que nós chamamos de reação em cadeia, né? Aí o que vai acontecer? Ó, esse nêutron aqui, ou esse, vai se chocar com outro urânio 235, formando uma outra reação de fissão nuclear, que vai quebrar esse núcleo em partes menores e vai liberar outra quantidade enorme de energia. E aí a gente teria o que é chamado como reação em cadeia. Quais são as 2 maiores aplicações da fissão nuclear? A bomba atômica, pessoal, ela é uma reação nuclear, onde nós temos a quebra de um núcleo de um átomo. A energia que é liberada ela é tão grande que ela acaba gerando essa destruição em cadeia das localidades onde é atingido pela bomba, tá? Então, a bomba nuclear ela funciona justamente porque nós temos quebra do núcleo e quando ele se quebra, libera grande energia. Outra aplicação para a fissão nuclear são as usinas nucleares, onde a gente tem o urânio lá como um dos principais átomos radioativos, e a quebra do núcleo desse átomo vai liberar energia. Essa grande energia é convertida em energia térmica, a energia térmica convertida em energia mecânica e depois em energia elétrica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda aqui. E a fusão nuclear? Bom, se a fissão é a quebra, a fusão vai ser a junção de núcleos pequenos formando núcleos maiores. E na hora que a gente tem essa junção, a gente tem a liberação de uma grande quantidade de energia, que pode-se dizer que chega a ser ainda maior que a liberação de energia liberada lá na fissão nuclear. Um exemplo de um reator de fusão nuclear é o Sol. Aí tem muita gente que fala assim, ai, como que o Sol está pegando fogo se no espaço não tem oxigênio? Gente,
O Sol, ele não é simplesmente uma bola de fogo. Ele é basicamente uma usina ali gigantesca de fusão nuclear, onde átomos de hidrogênio se chocam em alta velocidade e os núcleos desses átomos se fundem, dando origem aos átomos de hélio. Quando essa fusão ocorre, nós temos a liberação de uma grande quantidade de energia, que é esse calor aí que a gente vê, que é liberado constantemente do Sol. Então, olha só, fusão nuclear, átomos de massa inferior, como o hidrogênio, que nós sabemos que o número atômico dele é 1, se chocam e dão origem a átomos de núcleo maior, que no caso aqui é o hélio, que nós sabemos que o número atômico é 2. Então, aqui nós temos a representação, né, ó, núcleos de hidrogênio que vão se chocando, dando origem aos novos núcleos e vai liberar o quê? Uma grande quantidade de energia. E sempre que isso ocorrer, ele vai expelir, vai lançar para fora um nêutron. Assim, a gente tem a reação de fusão nuclear. E as usinas nucleares, professora, como é que funcionam? Bom, a usina nuclear ela é uma unidade industrial construída para produzir energia elétrica a partir de materiais radioativos. Então, aqui a gente vai ter que é um processo onde vai ocorrer a transformação de energia das reações de fissão, né, uma energia nuclear. Essa energia vai ser transformada em calor. E esse calor, por sua vez, ele vai ser transformado em energia mecânica através de movimento. E só então essa energia mecânica vai ser transformada em eletricidade. Aqui a gente tem um esquema que representa como que funciona uma usina nuclear. No reator, nós temos ali, desculpa, nós temos ali um vaso de contenção, que é para manter ali dentro todo o calor e toda a radioatividade que está acontecendo. Nós vamos ter aqui, dentro do radiador, um vaso de pressão, onde nós vamos ter o urânio aqui dentro, que ele é o nosso elemento combustível. Quando está ocorrendo a fissão nuclear, vai estar ocorrendo uma grande liberação de calor. Esse calor, ele vai ser, aqui ó, nós temos o gerador de vapor, ele vai ser resfriado através do uso de água, muitas vezes água do mar. E aí essa movimentação que vai ocorrer das pás, das usinas, vai gerar a nossa energia mecânica e depois lá na turbina nós vamos ter a transformação, né, a transferência dessa energia mecânica para o nosso gerador que vai, enfim, gerar a eletricidade, a energia elétrica, tá? Sempre vai necessitar de água. Se esse reator nuclear não estiver sendo resfriado constantemente durante o seu uso, ele vai superaquecer e aí corre o risco de nós termos algumas explosões. No Brasil, nós temos energia nuclear e se você for observar, ó, ela é de fácil acesso à água, justamente para que a gente possa ter a refrigeração dos nossos reatores. Só que, como nós sabemos que todo estudo nuclear, em algum momento podem ocorrer falhas, seja ela humana ou acidentes naturais, nós tivemos sim, infelizmente, alguns grandes acidentes radioativos. Um deles é muito conhecido, que é o acidente que ocorreu em 1986, lá em Chernobyl, né? Que é onde os operadores da usina nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia, realizaram um experimento com o reator 4. A intenção era observar o comportamento do reator nuclear quando utilizado com baixos níveis de energia. E aí, infelizmente, para que esse teste fosse possível, os responsáveis pela unidade eles teriam que quebrar
o cumprimento de uma série de regras de segurança que até então eram indispensáveis. E aí, esse foi o único acidente que atingiu o nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, ou seja, ele é o maior acidente provocado pelo homem. Cerca de 800 mil pessoas arriscaram a vida e acabaram se expondo à radiação. Esse acidente acabou provocando a morte de pelo menos 93 mil pessoas por câncer e deixou a região inabitável, viu, gente? Inabitável. Ainda existem altos índices de radiação nesse local. Isso tudo devido ao interesse do homem de fazer esse experimento, né? Que infelizmente não deu certo. Aí você pensa, nossa, o risco dos países desenvolvidos é isso, ainda bem que o Brasil não passa por isso, nós não temos esse tipo de acidente. Infelizmente no Brasil nós tivemos sim, e foi justamente pela falta de conhecimento que nós tivemos o acidente em Goiânia, que ocorreu em 1985, quando um instituto de tratamento de câncer, ele desativa a sua unidade lá em Goiânia. Em 1985, ele desativou essas atividades. Quase todos os equipamentos foram levados, mas uma máquina de teleterapia, que é uma espécie de radioterapia, ela foi deixada para trás. Algo parecido com isso, né? Um aparelho que usava cloreto de césio em pó como fonte de energia. Dentro do cabeçote dessa máquina, um cabeçote de chumbo, tinha uma cápsula que continha mais ou menos 19 gramas de um pozinho esbranquiçado. E que de noite esse pozinho ele brilhava no escuro com uma cor azulada. Pois é, esse pozinho era nada mais, nada menos que o césio 137. E aí o que aconteceu? Em 13 de setembro de 1987, 2 catadores de sucatas retiraram parte desse aparelho lá da clínica, né, do Instituto Goiano de Radioterapia. E eles venderam essa peça de mais de 300 quilos para um ferro velho. E aconteceu que no âmbito radioativo, esse acidente aí, ele foi o segundo maior da história. Ele está atrás apenas do acidente lá da usina nuclear de Chernobyl. Por quê? Porque o césio 137, ele é um isótopo resultante da fissão nuclear do urânio ou do plutônio. Ele dá origem ao bário 137, quando o composto ele passa a emitir radiação do tipo gama. Lembram que a radiação do tipo gama, ela é uma radiação que emite ondas eletromagnéticas e ela tem um alto poder de penetração. Qual é a principal doença que é causada pela exposição à radiação? É o câncer, né? Então, muitas pessoas que ficaram expostas à radiação do césio 137 em Goiânia morreram decorrentes de complicações de câncer. Alguns morreram quase que imediatamente, como uma criança, que além de ser exposta ao contato, ela também acabou ingerindo parte desse isótopo radioativo e, infelizmente, veio a ser uma das primeiras vítimas. Esse acidente, ele virou uma notícia não só nacional, como internacional e foi vista por diversos jornais pelo mundo, né? Onde a manchete aqui diz: Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias. E só para a gente ter uma ideia, dessa radiação gama, ela, olha só, possui alto teor de penetração, alto poder de penetração. Ela consegue ultrapassar papel, ultrapassar o alumínio, ela só é contida pelo chumbo. Então, aí você pensa, as pessoas que tiveram contato com esse tipo de radiação, mesmo que não ficassem no mesmo ambiente propriamente dito, mas estivesse perto, elas também estariam sofrendo a incidência da radiação gama em seus corpos.
provocam um alto risco à saúde, com intoxicação pela radiação e doenças graves como o câncer. Quando um átomo emite a radiação alfa, beta e gama, ele sofre o decaimento radioativo. Então, a partir desse estudo, a gente pode perceber o poder de penetração da gama. Olha aqui o poder de penetração dela é maior do que a radiação beta e muito maior do que a radiação alfa. E por isso, esse acidente aqui foi considerado o segundo maior acidente radioativo da história da humanidade. E a gente pôde perceber que esse acidente ocorreu devido a quê? Foi por causa de um descuido do instituto que acabou deixando um dos seus equipamentos para trás, com certeza, né? Se você trabalha com material radioativo, você é um instituto que faz uso de material radioativo, tem todo um protocolo a ser seguido para a aquisição, para o uso e principalmente para o descarte desse material. Mas outro ponto muito marcante nesse acidente foi a falta de conhecimento, né, das pessoas que acabaram retirando um material de uma área que supostamente a área médica a gente já tem que ter aquela anteninha ligada de que o que está lá dentro pode ser nocivo para a gente. E aí, eles pensando no lucro, a necessidade, né, daquelas famílias em obter dinheiro a partir da venda de sucata, fez com que eles levassem esse Césio-137 para a mão de outras pessoas que acabavam sendo contaminadas. Então, o estudo, pessoal, da química, da biologia, o estudo do ensino médio, de um modo geral, ele vem para que vocês não se exponham desnecessariamente a riscos como estes. Nós sabemos que nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade, que algumas pessoas, entre trabalhar e estudar, necessitam trabalhar, porque todo mundo precisa comer para sobreviver. Mas se você, que é o nosso aluno, está tendo acesso a essa informação, faça uso dela. Se você está vendo que tem alguma área hospitalar perto da região onde você mora, que existe algum tipo de equipamento que foi abandonado, não mexa, né? Você não sabe qual é o tipo de uso que era feito e muito menos os materiais químicos que são utilizados dentro desse equipamento. Então não mexa, fique distante. Lixo de um modo geral, né, gente? Quando a gente tem lixão de um modo geral, é todo tipo de lixo que normalmente não tem nenhum tipo de tratamento, é apenas despejado em um local a céu aberto. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque nós não sabemos a origem e acabamos também por não conhecer os tipos de produtos químicos que fazem parte desses materiais. Então fica aqui o nosso alerta para vocês e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que vocês tenham aprendido que a química, ela é para o bem? Com certeza. Mas a gente precisa ter conhecimento para fazer manuseio dela corretamente. E acabou não, hein? Tem a revisão e a atividade de sala já já.